ontem, quando a gente entrevistava alguns governistas da CPI, eles sempre falam o seguinte, que em outros países, na Suécia, ninguém foi julgado, que nem aqui, que isso era um erro, que o presidente Bolsonaro... Como é que outros líderes negacionistas, falaram do Trump também, falaram também do Boris Johnson, que outros líderes mundiais também foram negacionistas e que não tiveram isso, né? Como é que você vê isso no mundo, hein, Jamil? Outros líderes mundiais foram punidos, não foram? Foram criticados? Que repercussão teve? Continuaram sendo negacionistas ao longo da pandemia? Vamos lá, Fabiola. Em primeiro lugar, não é verdade que em outros países não existem investigações. Sim, até na França, a ministra da Saúde é alvo de um inquérito do Ministério Público pela sua resposta à pandemia. E nós não estamos falando de uma ministra negacionista. Ela está sendo investigada pela resposta, ou seja, é extremamente importante saber que isso está acontecendo, inclusive em locais onde o negacionismo não era a pauta, vamos colocar dessa forma. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, no Reino Unido, sim, também há uma CPI, né? Também está sendo avaliada essa possibilidade. Agora, qual é a diferença no caso do Reino Unido? Boris Johnson fez uma guinada na sua própria política de resposta à pandemia e assumiu que era uma guerra contra um vírus, e não ao contrário, dizendo, não, olha, isso aqui não é tão importante, vamos deixar, etc. Não, aqueles que começaram com um tom negacionista mudaram de postura. O governo americano, Donald Trump, em muitas ocasiões, apesar do negacionismo claríssimo, o que fez o governo Trump foi ir atrás de vacinas, não para um país, mas eles compraram vacinas suficientes para 3 Estados Unidos. Então, não houve o negacionismo na hora de você justamente preparar o país. Sim, houve o negacionismo no comportamento do público de Donald Trump. Isso para dizer o seguinte, e voltando à questão da CPI, esse relatório é importante para o mundo não porque ele fala de Brasil, mas porque ele sistematiza qual é o comportamento de um governo negacionista diante do vírus. É por isso que ele é tão importante e é por isso que o mundo inteiro passou a olhar esse relatório, porque esse relatório liga os pontos, ele faz uma sistematização sobre o que é essa palavra negacionismo em termos de resposta pública. Por isso que ele está sendo acompanhado com grande atenção. Voltando só no que se refere ao Tribunal Penal Internacional, só para deixar muito claro, são denúncias feitas por entidades brasileiras e estrangeiras que ainda precisarão ser avaliadas pelo procurador do tribunal para saber se ele abre ou não investigação. Isso leva tempo, isso não acontece da noite para o dia, só para a gente colocar num marco temporal. Isso. Não, e importante dizer, né, Jamil, que, por exemplo, essas denúncias não têm a ver com o relatório final da CPI. O relatório final da CPI ainda não chegou em Haia, ainda vai ter esse caminho. Essas denúncias que você está falando têm a ver com as questões indígenas e também com as questões ambientais, que a gente falou há algumas semanas, não é isso? Exatamente. E também com a pandemia. Existem vários das queixas que tratam, sim, da pandemia, mas não de uma forma tão completa como o da CPI. Colocando em termos temporais, até para entender o ritmo do tribunal, o tribunal hoje está na pré-investigação dos supostos crimes cometidos por Nicolás Maduro, numa queixa que foi apresentada em 2014. Tá? Então, vamos deixar muito claro, o ritmo do tribunal não é o ritmo da CPI, não é o ritmo da imprensa, não é o ritmo da eleição no Brasil. O ritmo do Tribunal Penal Internacional é o ritmo do direito internacional, que vai em outro caminho completamente diferente. Não há como aguardar um julgamento, por exemplo, de Jair Bolsonaro, nem para os próximos meses, eu diria nem para os próximos anos. Nossa, nem para os próximos anos, hein? Tá aí. Jamil Chad, obrigada pela sua participação. E você tá na ONU agora, né? Tá na ONU, né? Estamos aqui na ONU, mas também só para entender essa questão do tempo, insisto, Nicolás Maduro, de crimes cometidos e denunciados em 2014, está ainda no processo de pré-investigação, para a gente entender. O Afeganistão, que é o grande centro do debate do Tribunal Penal Internacional, é o Afeganistão. Ele ainda está sendo
está sendo no período de investigação, não está ainda no julgamento. Ou seja, estamos falando aí de anos em relação a esses casos.